Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é o que é? A diferença entre o padre e o bully? Nossa, que difícil! Pensa aí com carinho, aproveita e colocar um tempinho, tá bom? E a gente já confere a resposta. Pronto, o primeiro ano, o tempo acabou. E aí, qual será a diferença entre o padre e o bully? Vamos ver a resposta? O padre, ele é uma pessoa de muita fé. E o bully é de pôr café. Olha só que engraçado. É uma brincadeira com pôr café. Quando a gente fala rápido, parece que é pôr café, né? Mas não. É isso mesmo. O padre é de muita fé e o bully é de pôr café. Muito, muito, muito legal. Agora sim, bora sim. Então vamos lá. Peguem a apostila, abram no capítulo 2 de Geografia, que se inicia lá na página 10 e 11. Nesse capítulo de Geografia, a gente vai ver novamente sobre a importância das regrinhas de convivência, certo? As regrinhas de bom convívio, para a gente poder se dar bem com todo mundo, seja dentro ou fora da escola. E a gente vai ver também a importância das pessoas que fazem parte do ambiente escolar. A função de cada uma, e a gente vai ver que elas são importantes sim para toda a escola funcionar direitinho. Mas, para começar esse capítulo 2, que é a escola, a gente tem aqui as bolinhas que a gente vai conversar em relação à imagem, né? Então, a gente vê aqui pela imagem, as crianças parece que estão organizando uma sala. A gente tem aqui atrás um cartaz com as regras de convivência que fala assim, ó. Eles precisam obedecer aos professores, respeitar os colegas, limpar e organizar a sala, não jogar o lixo no chão, nunca brigar ou xingar. E aqui o Francisco fala alguma coisa, ó, escuta o que ele fala. Nós combinamos que iríamos organizar a sala ao final das aulas, não é, galera? Então ele tá falando que isso daqui que eles estão fazendo foi um combinadinho. E aí, para iniciar, fala assim, ó. Converse com o professor e os colegas a respeito da imagem e responda as questões. Então, toda a bolinha vocês vão responder para o adulto que está aí com você e na nossa correção a gente confere, tá bom? Então presta atenção. O que a galera do ético está fazendo no primeiro ano? Muito, muito, muito fácil, né? Na segunda bolinha fala assim, ó, por qual motivo eles estão fazendo isso? Fácil também, o Francisco até dá dica. Na terceira bolinha fala assim, ó, na sua escola, você e seus colegas fazem como a galera do ético nessa imagem? Vocês ajudam a limpar a sala às vezes? Sim ou não? E na última bolinha fala assim, existe alguém responsável pela limpeza da escola onde você estuda? E aí, primeiro ano, vocês se lembram de quando a gente estava lá na sala? Será que tem pessoas responsáveis pela limpeza lá da nossa sala? Sim ou não? Fácil, né? Responde para o adulto que está aí, depois a gente confere. Então, coloca agora na página 12, que agora sim vai falar sobre a importância dos funcionários da escola. Presta bastante atenção, tá bom? Funcionários da escola. Existem muitas pessoas que trabalham na escola e colaboram para que seus estudos sejam bem realizados. Há profissionais da limpeza que varrem, lavam os banheiros, limpam o pátio, as quadras e as salas de aula. Existem pessoas que cuidam da alimentação dos alunos e professores,
trabalhando no refeitório ou na cantina. A escola tem diretor e assistentes de direção, né, que organizam o seu funcionamento em geral. Há também os coordenadores pedagógicos que procuram formas de resolver as dificuldades de aprendizagem dos alunos, juntamente com os professores. A gente tem também os professores, que são os responsáveis pelo ensino dentro das salas de aula, e a equipe da secretaria, que cuida dos documentos dos professores, dos alunos, dos boletins, como as notas, as matrículas e entre outras coisas. E aqui a gente tem duas imagens. A primeira imagem é do faxineiro, que fala assim: faxineiro é a forma como também são chamados os funcionários da limpeza. E logo abaixo a gente tem aqui outra foto que fala que são as merendeiras, servindo refeição aos alunos de uma escola estadual no município de São Paulo. Então, nesta parte, primeiro ano, ele quer falar para vocês assim, ó: cada pessoa da escola tem uma função. E todas as funções são importantes para que a escola ande, para que vocês tenham um bom ensino. Você consegue imaginar, por exemplo, uma escola onde não tem professor? Ou que tem professor, mas ele está fazendo a faxina no lugar da faxineira? Ou vocês conseguem imaginar um porteiro que está trabalhando na secretaria? Imagine se fosse tudo bagunçado assim. Por isso, cada pessoa tem a sua importância. Cada pessoa ficando no seu setor e fazendo as coisas certinhas, bonitinhas, a escola anda muito, muito, muito bem, não é? Já pensou se não tivesse as tias da limpeza primeiro ano? Já pensou se não tivesse lá a tia Maria, a tia Conceição, a tia Cláudia? Já pensou se não tivesse a tia Marina na cantina? Quem ia vender os docinhos para vocês? Já pensou? Já pensou se não tivesse o senhor Haroldo, que é o diretor, lá na portaria para ajudar vocês na hora da saída? Pensa que bagunça ia ser. E assim, primeiro ano, antigamente, antes dessa pandemia, o ano passado a gente tinha um porteiro, era o senhor Roberto, mas ele ficou dodóizinho e teve que se afastar, mas a gente tinha sim porteiro. A gente tinha tudo que uma outra escola tem. Mas claro, nem todas as escolas têm os mesmos tipos de funcionários. Por exemplo, na nossa escola, a gente não tem bibliotecária. A gente tem bibliotecária? Não, a gente não tem. Porque quando a gente precisa de um livro, a gente só precisa pedir na secretaria. Na nossa escola também não tem orientador educacional. Por quê? Porque a gente já tem a nossa coordenadora Viviane que faz esse trabalho, né? Além de auxiliar os pais quando precisam, ela também nos ajuda caso a gente precise de alguma orientação, né? Em relação à educação de vocês. Às vezes dá uma bronquinha, não é assim? Então imagina só, se cada pessoa não fizesse o seu trabalho, ia ser uma bagunça, não é? Por isso que essa parte fala assim, ó: todos de uma escola são importantes. Cada um no seu setor, cada um com a sua função, tá bom? E aí, na página 13, tem as nossas atividades com os bonequinhos da fala. Então, vocês vão ter que responder aí para o adulto que está com você e na hora da nossa correção a gente confere. A primeira bolinha fala assim, ó: quais são as diferentes atividades que os funcionários fazem na escola em que você estuda? Então, assim, ó, as pessoas que estão lá na faculdade, na escola, desculpa, na escola fazem o quê? Quais são os tipos de funções que tem lá na escola? A gente tem faxineiro, a gente é tia da cantina, que mais? Quais são as outras atividades que as outras pessoas fazem lá no colégio? Fácil. A questão 2 fala assim, ó: o que aconteceria na escola se não tivesse funcionários para todos os setores? Como, por exemplo, na limpeza, a alimentação, a atenção aos alunos, entre outras coisas. O que vocês
vocês acham que aconteceria na escola se cada um não fizesse a sua função ou se a gente não tivesse as pessoas próprias para esses setores? Será que ia ficar bagunçado? Será que não ia ficar bagunçado? Será que a escola ia dar certo? Será que vocês iam aprender do mesmo jeito? Pensa aí, tá bom? E na questão 3 fala assim, ó, desenhe no espaço a seguir um funcionário da sua escola trabalhando. Ó, vocês podem desenhar. Tem tantas pessoas na escola, a gente tem as tias da faxina, a gente tem as moças da secretaria, né, que é a Lu, a Rose, a Dai, não é assim? A gente tem a dona Viviane, que é a coordenadora, a gente tem a dona Cleide, que é a diretora, a gente tem o senhor Haroldo, que é o diretor também, que é filho da diretora. A gente tem os professores todos, tem bastante opção aí para vocês. Mas eu só quero que vocês desenhem um funcionário, tá bom? Da escola, trabalhando, tá bom? E aí, depois que vocês fizerem isso, primeiro ano, coloca lá na página 14 que a gente vai falar de novo sobre as regras de convivência, que fala assim, ó. Um bom funcionamento da escola é essencial para que as atividades de aprendizagem possam ocorrer e serem bem aproveitadas. Para que isso aconteça, além da ajuda desses vários tipos de profissionais, também é importante ter as regras de convivência que organizem a forma como todos se relacionam entre si e com o ambiente escolar. Por quê? Primeiro ano, a gente não tem que ter respeito só com os amiguinhos da sala, é com todo mundo da escola, todos os tipos de funcionário, todo mundo, tá bom? As regras envolvem o respeito ao espaço da escola e ao outro. E quando eu falo isso, primeiro ano, vamos pensar dentro da nossa sala de aula. Quando eu falo assim que as regras envolvem o respeito ao espaço do outro, fala para o que isso pode significar. É muito fácil, pensando lá. Na nossa sala de aula, eu respeito o outro, por exemplo, quando eu não sento no lugar dele. Não é assim? Cada um não tem o seu lugar dentro da sala de aula. Então, isso tem que ser respeitado também. Isso também é uma regra de convivência, não é? São exemplos de regras de convivência. Dizer palavras educadas, respeitar os colegas e os funcionários, manter a sala de aula e as demais partes da escola limpas e organizadas. Por quê? Porque ninguém é obrigado a catar o lixo, né? Pegar o lixo de criança que não é, que fica jogando as coisas no chão. Ninguém é obrigado. Ninguém gosta de viver num ambiente sujo, mas ninguém é obrigado a fazer, né? Pegar um lixo que não é seu. Claro que a pessoa que é bem reflexiva vai pegar, mas ainda assim ela vai pegar e vai reclamar, porque o lixo não é dela, não é assim? E entre outras coisas. Assim, cada um fazendo a sua parte, todos terão um ambiente melhor para o aprendizado e o convívio. Então, as regras de convivência não devem acontecer somente dentro da sala de aula, mas dentro da escola de modo geral com todo mundo, tá bom? Primeiro ano. E no Cri-Cri, fala-se assim, ó. Leia as explicações feitas pela Ana, pelo Vitor da galera ético. E em seguida faço o que se pede. Então a Ana está segurando aqui um cartaz, né? Está escrito nesse cartaz, regras de convivência. E ela está falando assim, ó. As regras de convivência, depois de serem criadas, podem ser alteradas para melhor convívio. Então, como estão as regras... Desculpa, primeiro ano. As regras de convivência, depois de serem criadas, podem ser alteradas para melhorar o convívio. Como estão as regras da sua sala? Então, a gente sabe que lá no primeiro ano, a gente tem 1.500.000 regrinhas, não é? Não pode bater no colega, não pode fazer ombrinho pro colega, não é? Não pode deixar o amigo falando sozinho, não pode dizer que não é amigo, não pode jogar lixo no chão, não pode falar quando a professora está falando,
Não pode se levantar quando tem visita, porque é muito feio. Tem um monte de regrinha. E aqui na questão 1 fala assim: escreva no cartaz uma das regrinhas ou os combinados da nossa sala de aula. Muito fácil. A Pro falou um monte aqui. Escolhe uma delas e escreve aqui, tá bom? Muito, muito, muito fácil. E aí, primeiro ano, ainda no capítulo 2, só que agora é na página 15, o Vitor está mostrando a nossa sala de aula, né? É um mapinha de uma sala de aula. E ele fala assim, ó: estabelecer em qual parte da sala os alunos devem se sentar por meio de um mapa da sala, também uma regra de convivência. Não é assim? Cada um tem o seu lugar? Exceto quando às vezes vocês estão conversando demais, a Pro vai trocando vocês, não é assim? Em qual carteira você fica? Quem são os colegas que ficam próximos de você? Complete o desenho com as informações indicadas. Então, olha só, primeiro ano. Aqui é a nossa sala. A Pro colocou aqui do lado de uma versão maior, para quem não se lembra do lugar. Às vezes, lembra? É a mesa da Pro. A Pro coloca aqui, ó, entre o Murilo e o Jonas, não é assim? Aí no meio aqui a Pro consegue ajudar todo mundo e ver a sala inteira. Aí a gente tem as fileiras, algumas fileiras ficam vazias. Esse daqui é o armário da Pro. Só que o armário da Pro, na nossa sala, fica atrás do Matheus, perto da janela, não é? E aqui, atrás do Maurício, é o João, não é? Eu coloquei o João aqui porque não tem outra carteira aqui, né? No caso, isso daqui é o armário. João, quando você for fazer esta tarefa, finja que isso daqui é uma carteira, tá bom? Para você ficar bonitinho atrás do Maurício. Desenha aqui uma cadeirinha bonitinho, para ficar bonitinho exatamente como é na nossa sala de aula. A Pro já colocou os amigos aqui, ó, na ordem que vocês sentam, não é assim? A gente tem aqui, na verdade, o primeiro amigo era o Arthur Renan. Lembra do Arthur Renan? Mas ele foi embora para outro estado. Então, atrás do Arthur Renan, quem sentava era o Aquiles. Então, se o Arthur Renan não está, quem vem para a primeira carteira é o Aquiles. E fica assim bonitinho. E aí, primeiro ano, a gente tem aqui a nossa sala de aula. Na apostila de vocês está vazia, né? Está assim, branquinho. E na questão 2 fala assim, ó: primeiro, localize e escreva o seu nome na carteira em que você se senta. Então, analisando aqui o que a Pro fez, é só você escrever o seu nome na sua carteira. Fácil. João, novamente, aqui é o armário, tá? Mas você pode fingir que isso daqui é uma carteira. Então, pode desenhar uma cadeirinha aqui e colocar o seu nome, tá bom? Na questão 3, fala assim: em seguida, localize a carteira do colega que senta na sua frente, se tiver algum que senta na sua frente, né? E escreva o nome dele nessa carteira. E depois faça o mesmo com quem senta atrás de você. Então, você vai se localizar aqui, vai escrever o nome do amigo que senta na sua frente e o que senta atrás de você, tá bom? Na questão 4, fala assim, ó: agora repita o procedimento do item anterior com o colega que senta à sua direita e o que senta na sua esquerda. Então, você vai se localizar e você vai ver quem é o amigo que senta na sua direita. Quem é o amigo que senta na sua direita? Vai colocar o nome dele. E aí você vai me falar, desse amigo que senta à sua direita, qual é o nome do amigo que senta na frente dele e o que senta atrás? E a mesma coisa com o que senta à sua esquerda. Se localiza e vê qual amigo que senta à sua esquerda. Localizou e escreveu o nome dele? Agora escreva também o nome de quem senta na frente desse amigo à sua esquerda e quem senta atrás desse amigo que fica à sua esquerda, tá bom? Na frente e atrás do amigo da esquerda também.
É uma tarefinha um pouco complicada, mas é fácil porque já fica aqui, né? Se não tiver ninguém, tudo bem, tá bom? Não precisa escrever nada, né? E aí, no último, na questão 5, fala assim: e por fim, escreva o nome do professor na mesa que ele ocupa. Qual é a mesa da professora? Aí você vai escrever o meu nome, professora Desirê. Fechou o primeiro ano, é muito fácil essa parte, né? Mas ainda assim, teve dúvida, chama a pro. Agora, na página 16, essas três primeiras questões questões de falar, né? E fala assim na questão 1. O que são as regras de convivência primeiro ano? Então vocês já sabem, né? De modo geral, o que são? Para que elas servem, né? Na questão 2 fala assim, ó, por que é importante a gente ter essas regrinhas? O que será que aconteceria se não tivesse essas regrinhas na escola? E na questão 3 fala assim, você costuma cumprir com os combinados da sua sala? Sim ou não? E por quê, né, que você acha que é importante a gente cumprir essas regrinhas? Ou porque você acha que não é importante cumprir essas regrinhas? Fácil também. Na questão 4 fala assim, ó. Regras de convivência envolvem as facilidades para o dia a dia de uma pessoa no grupo ou envolve o respeito ao espaço da escola e do outro. Então, quando eu faço, né, automaticamente eu tenho uma boa convivência, eu respeito as pessoas de um grupo ou eu respeito de um modo geral todas as pessoas da escola? E aí, só uma resposta certa. Eu estou falando da regra de convivência na escola, lembra do capítulo, tá bom? Na questão 5, fala assim, ó, são exemplos de regras de convivência. Aqui nessa questão 5 tem um monte de opção e só 5 estão corretas, tá bom? Então, são exemplos de regrinhas de convivência, ó. Ofender os colegas e funcionários, ou dizer palavras educadas, ou tratar mal as pessoas, ou respeitar os coleguinhas, ou desorganizar a sala de aula, ou respeitar os funcionários, ou conversar durante as explicações do professor, ou deixar o lixo no chão do pátio, ou manter a sala de aula limpa, ou manter manter os espaços da escola organizados. Então, 5 regrinhas aqui, tá bom? Que nos ajudam a ter uma boa convivência dentro do espaço escolar, certo? Na questão 6, é um bonequinho de fala, tá? Porque a gente realmente só vai conversar sobre isso. Fala-se assim aqui na questão 6. Em casa, converse com seus familiares quais são as regras de convivência da sua moradia. Anote numa folha de caderno e compare com as regras da sala de aula, da sua sala de aula e dos demais colegas. Então, aqui, primeiro ano, na questão 6, a gente só vai conversar, vocês não precisam anotar no caderno. Se quiserem anotar, podem anotar no rodapé aqui da página, tá bom? Porque a gente já conversou sobre isso um monte de vezes em geografia, tá bom? Então aqui a gente só vai conversar sobre isso, tá bom? E aí, primeiro ano, a gente já vai para a página final, para a página 17, na hora do vamos relembrar. Então é o resuminho do que a gente acabou de ver. Na questão 1 fala assim, ó, complete os espaços em branco com as palavras. Então, nós temos aqui algumas palavras em destaque, que vocês terão que usá-las de modo que você preenche as lacunas, fazendo a frase ter sentido, tá bom? As regras, as palavras em destaque são regras, funcionários, coordenador, limpeza, diretor, alimentação e convivência. E na letrinha A, a gente tem duas lacunas. Presta atenção, ó. A escola precisa ter, aí segue uma lacuna, D, outra lacuna, para seu bom funcionamento.
Muito fácil. É o que a gente acabou de falar. Na letrinha B fala assim, ó, toda escola tem vários e segue uma lacuna. O que tem um monte de... Toda escola tem um montão. Letra C. Dentre os funcionários da escola, tem os da. E aí, primeiro ano tem um monte de lacuna. Tem uma lacuna, aí tem a letrinha O, depois tem mais uma lacuna, a gente tem mais uma letrinha O, mais uma lacuna, e a frase e os que cuidam da, e a última lacuna, no refeitório ou na cantina. Então, esse daqui, primeiro ano, esse vamos relembrar, ele é muito fácil. Né? Está falando sobre as pessoas que fazem parte de uma escola, né? Muito, muito, muito fácil. Vocês vão encaixar aqui as palavrinhas e depois a gente confere, tá? E aí, a questão 2 fala assim: as regras de convivência também são conhecidas como salas, ordens, combinados ou bagunça? Então, regrinhas são conhecidas como o quê? Fácil, né? Primeiro ano. E na última questão fala assim: o mapa da sala também pode ser considerado uma regra de convivência? E aí, primeiro ano, as carteiras e o lugar onde você senta, os seus amigos sentam, pode também ser considerado uma regrinha de convivência? Sim ou não? Muito, muito, muito fácil. Eu vou dar um tempinho para vocês verem o vídeo, tá bom? Para vocês tirarem a dúvida, porque toda dúvida que vocês tiverem pode chamar a Pro. E depois a gente confere, tá bom? Não está difícil, vocês só precisam ter um pouquinho de atenção, tá bom, primeiro ano? Então daqui a pouco a gente corrige no nosso grupinho. Teve dúvida, chama a Pro. Beijos, primeiro ano, até mais. Tchau!